Pra quem vive reclamando que os animes são muito parecidos, não tentam inovar, esse aqui tentou em um bando de aspectos diferentes, indico demais. Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo, esse aqui com os melhores animes de 2025 na minha opinião. Começando com as continuações de destaque do ano pra mim, Spy Family, que acompanha as missões de um espião junto à filha adotada dele, que consegue elementos, e a mulher dele, que é uma assassina de aluguel, continua bem divertido nessa terceira temporada. Eu só senti falta de uma direção mais pesada no arco do passado do Lloyd, eu esperava mais dele. Mas é um anime que conquistou muita criança ao longo dos anos, então acho que propositalmente eles não vão querer dar uma pegada mais forte naquele arco, até por isso. A segunda metade da terceira temporada de ReZero foi muito divertida e bem movimentada. O destaque fica para a luta da Emília, sentando muita pancada no vilão, e da luta da Priscila, que foi ótima também. E a quarta temporada do anime está confirmada para abril de 2026. Granblue voltou aí com a segunda temporada, que não conseguiu ser tão engraçada quanto a primeira, pelo menos para mim, mas ainda foi super divertido, eu ri pra caramba. Com certeza para quem quer comédia, é um anime que eu continuo indicando. Ele basicamente acompanha as desventuras de universitários completamente malucos. Vale avisar que já tem uma terceira temporada confirmada pro anime. Apotecário também voltou esse ano com a segunda temporada, onde uma garota fica desvendando vários mistérios no palácio do imperador e se envolvendo com um bando de gente lá dentro. Teve várias histórias muito boas nessa segunda temporada, que eu achei tão boa, se não até melhor do que a primeira. Minha única reclamação é que a autora enrola muito esse casal principal, esse negócio tinha que avançar. Esse aí é outro que já tem uma terceira temporada confirmada também. Bunny Girl, que acompanha um cara se envolvendo com várias garotas envolvidas em problemas sobrenaturais, foi boa a segunda temporada, mas ficou só nisso. A primeira temporada eu achei muito superior em comparação. Então ainda acho que vale a pena assistir, mas eu esperava mais dela, vale dizer. E tem o filme que anunciaram depois da segunda temporada, que vai fechar a história, tá anunciado aí pro ano que vem. Já Penguin voltou muito melhor que a temporada anterior. A história acompanha anjos caídas em várias aventuras diferentes e é uma comédia para adulto, ou seja, tem um bando de coisa pesada na história. Imagina um Rick and Morty da vida. É bem nesse nível. Coisa polêmica, pesada, tem a rodo aí, eles não querem nem saber. A primeira temporada foi divertida, mas a segunda, eles se superaram. As ideias estavam até mais criativas que as da primeira temporada. Dr. Stone continua bom e teve alguns episódios muito marcantes, mas não se compara pra mim ainda à primeira temporada, que é a melhor de todas disparado. Mas a série como um todo é muito boa, então recomendo aí. O anime das namoradas continua super divertido e maluco, mas é uma comédia. Mais do que um romance, é muito mais uma comédia. E é basicamente um cara que vai conquistar 100 namoradas aí, destinadas a ele ao longo da história. Então aparece uma garota nova sem parar. Você tem que ter em mente a proposta e aceitar ela, porque senão você vai achar um negócio completamente biruta. E é assim mesmo, a história é muito, muito doida. Mas dá pra rir um bocado com ela. E esse aí é mais um que tem uma terceira temporada já confirmada pra ele também. E bom, de ação tivemos aí a segunda temporada de Solo Leveling, que saiu muito bem, conseguiu fazer mais sucesso ainda que a primeira. A história acompanha um caçador de nível muito baixo, que muda de vida completamente depois do evento que acontece com ele em uma dungeon, e ele acaba ficando muito poderoso rapidamente. Na segunda temporada as coisas ficam mais fáceis pro protagonista, mas ainda assim conseguem gerar umas lutas muito legais com isso. E a animação ainda fez um negócio muito bacana, que é dar mais desafio do que ele tinha no material original, em algumas lutas, principalmente a luta final, que foi uma das mais impactantes da série. Na verdade, comparado à primeira temporada, essa segunda teve bem mais ação também. E ficou bem legal. Pra quem quer aquele anime, pra não pensar muito e tal, não tem nenhuma história elaborada, é aquele anime direto e reto, só de pancadaria todo episódio, esse aí pode te divertir bastante. É só questão de tempo pra anunciarem uma nova temporada, o anime fez muito sucesso. Quem quiser mais detalhes sobre isso, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou linkar pra vocês nos cartões. Outro anime muito legal de ação é Dandadan, que acompanha a história aí de um garoto amaldiçoado e uma garota com poderes específicos lutando contra aliens e maldições, ou mais precisamente assombrações. A primeira temporada foi divertida, mas terminou de uma forma meio anticlimática. Essa segunda não. Ela teve um clímax final lá, parecia realmente um episódio final aquilo, tem um gancho violentíssimo, eu expliquei melhor nesse vídeo aí, mas ainda assim parece realmente um final de temporada aquilo. E a temporada como um todo teve um bando de cena legal, ação pra caramba, teve de tudo um pouco, comédia também tem um pouco, mas eu achei uma temporada bem mais balanceada, bem distribuída em comparação à primeira. Eu particularmente gostei mais dela, mas ambas são boas. Também já tem uma terceira temporada confirmada pra ele, tá cheio de terceiras temporadas anunciadas esse ano.
Eu geralmente não conto filmes nessas listas, mas o de Demon Slayer é uma continuação do anime, e foi um espetáculo visual. Outro que é continuação do anime é o de Chainsaw Man, que inclusive é o meu filme de anime favorito do ano. A segunda metade dele, com 40 minutos de ação frenética e bem animada, ficou muito legal. Ambos os filmes já tem um review no canal, quem quiser mais detalhes, dá uma olhada neles. E destacadas as continuações, vamos agora aos novos animes, comédias do ano. Teve duas que me chamaram muita atenção. Uma delas é Silent Witch, que acompanha a história de uma bruxa reclusa que é obrigada a entrar em uma missão de proteger um príncipe e entrar em uma academia de magia. Essa história parece super levinha e engraçada no começo, tem um bando de caras e bocas divertidíssimas da heroína principal, mas ela acaba tendo profundidade também e cenas pesadas que você não espera. Então não é só comédia, embora eu classificaria como elemento principal. O Slice of Life comédia tem muito, mas de vez em quando tem umas cenas de ação muito bacanas com a heroína principal também, já que você não dá muito por ela, mas ela é braba pra caramba, principalmente com magia. E conseguiram vender muito bem a história como um todo. Vários personagens, você acaba gostando bastante da história. A heroína principal também passa bastante carisma, você ri pra caramba dela. E a história tem um fechamento muito legal, muito bonito. Principalmente ao que tange aí a vários elementos desenvolvidos com a heroína principal. Então, recomendo demais aí esse anime. Tá na lista de comédias, mas ele tem muito mais do que isso nele. Inclusive, eu acho que nem seria considerado comédia se não fosse o diretor de Konosuba, que fez um trabalho sensacional. Esse anime provavelmente seria um Slice of Life com um pouquinho de drama aqui e ali, se não fosse a pegada dele, que tornou o anime super divertido. Mas, ao mesmo tempo, os outros elementos dele continuam funcionando muito bem. Outra comédia, essa envolve bastante ação, inclusive, é essa do Kamen Rider. O protagonista sempre sonhou em se tornar um Kamen Rider, vendo as séries e tal, ele ficou super fã e treinou a vida inteira pra isso. Ele conhece um bando de outros malucos que também sonham em se tornarem personagens de Kamen Rider. Eles se juntam e começam a enfrentar inimigos que começam como bandidos comuns, até que eles descobrem que a organização dos vilões de Kamen Rider existe, inclusive os monstros. E aí a coisa fica muito mais complicada. Embora eles sempre consigam manter o clima de comédia, e isso é muito importante pra essa série. Você tem que assistir como uma comédia, tem um bando de cena vergonha alheia, cena maluca. Então, se você for ver como um negócio sério, pesado, embora tenha sangue, gore, pra tudo que é lado lá nessa série, ela é uma comédia essencialmente. Você tem que ver dessa forma. É pra rir das maluquices que acontece. Embora tenha algumas lutas bem legais e impressionantes durante a série também. Pra fãs de Kamen Rider, vão se deliciar com a série, bando de referências que tem nela, mas pra quem não conhece grande coisa de Kamen Rider, que é o meu caso, por exemplo, a série também funciona. E dá pra se divertir bastante com ela. E como extra, fica a curiosidade de como era o design dos personagens no mangá e como ficou no anime. Dessa personagem em específico é absurda a diferença. O designer de personagem do anime fez milagre. E bom, seguindo aí temos um drama que se destacou bastante esse ano, Takopi. E esse nem estava nos meus planos comentar semanalmente, mas eu me impressionei tanto com o primeiro episódio, que é bem marcante com certeza, que eu acabei fazendo impressão semanal dele. A história acompanha um alien tentando salvar uma garota de tirar a própria vida, e para isso ele fica voltando no tempo várias vezes, até que dá um negócio muito errado, e a coisa começa só a escalar a partir daí. A história te pega de jeito, você fica desesperado pelo próximo episódio, e ela é fantástica até o episódio 5. Até o episódio 5, eu ficava boquiaberto, aquela coisa mais maluca acontecendo nos episódios, e chegou no ápice disso nesse episódio aí. Eu fiz um vídeo boquiaberto lá, com um plot twist gigantesco que aconteceu na série, e aí veio o episódio final. Não chega a ser horrível, tanto é que eu tô recomendando a série aqui. Se fosse horrível, eu não estaria recomendando ela, mas diminuiu a minha impressão da série. Digamos que o autor faz uns negócios que algumas pessoas vão achar meio exagerados e outros vão aceitar de boa, varia de cada um. Mas ainda assim vale a pena assistir essa série, principalmente pra quem curte drama. Já pra quem prefere um drama mais leve, Who Made Me a Princess pode ser uma opção interessante. Ele acompanha a história de uma princesa, tentando evitar a morte dela, conquistando o coração do pai, já que na linha do tempo original, ele foi o motivo dela acabar morrendo. A história tem vários mistérios, mas o que realmente chama a atenção é o carisma da heroína principal e a parte visual. O anime é lindo pra caramba e mega bem animado. Anime de esporte, teve dois esse ano bem interessantes. Um deles é o Musumi, que é basicamente a história de uma garota cavalo que ninguém dava muito por ela, até que ela começa a se destacar pra caramba nas corridas que tá participando. Ela evolui cada vez mais e a gente vai vendo a jornada dela.
tendo que enfrentar diversos desafios aí e dar a volta por cima em várias situações. A história da personagem é interessante, ela como personagem é super divertida e carismática, tem um monte de meme com caras e bocas dela na internet também. É um anime que você não dá muito pela premissa dele e tal, você acha meio esquisito, que é normal, embora o jogo dele tenha ficado bem popular esse ano, mas eu achei a história desse muito boa. Eu já tinha visto outros animes de Uma Musume, é uma série que tem vários animes, mas esse aí, que conta a história dessa personagem especificamente, é um spin-off focado nela, eu achei muito superior aos que vieram antes. Outro anime muito bom de esporte do ano seria Blue Box, que é esporte e romance. Ele se foca em um cara que joga badminton e uma garota que joga basquete. Os dois acabam indo morar juntos na mesma casa, por um determinado motivo no começo da história. E o protagonista é apaixonado por ela, então vai desenvolvendo um romancezinho entre eles aí com o tempo. Tem uma outra garota que gosta dele também, que é a preferida de muita gente na história, eu incluso, mas eu não vou spoiler grande coisa sobre isso. Tem um triângulo entre eles, vai seguindo no meio deles tentando se superar dentro dos esportes que eles estão participando. Então tem toda aquela rotina de treinamento, fracasso, vitória, tem todo aquele basicão que você tem em obras de esporte. Só que ao mesmo tempo tem bastante foco em romance também. E a produção é muito boa. É um dos animes mais bem feitinhos desse estúdio nos últimos anos, inclusive. E vale avisar que a segunda temporada já foi anunciada para o final de 2026. Já para animes mais focados em romance, tem aí o da Cinderela Ruiva. Esse aqui não foi tão conhecido, mas é muito bom o anime. Ele acompanha a história de uma garota que sofreu na mão dos pais a vida inteira, foi muito judiada, inclusive ganhou um complexo de inferioridade absurdo por causa disso, e ela acabou obrigada a casar com um nobre, que era para ser o marido da irmã dela, só que a irmã dela acabou morrendo em um acidente e ela teve que ir no lugar. Para surpresa dela, o nobre é um cara que ela conheceu antes e criou interesse real nela, gostou dela, e a partir daí vai desenvolvendo um romance entre eles. O mais legal dessa história é que ela termina completamente fechada. Você vai terminar muito satisfeito como ela acaba. E ao mesmo tempo tem um desenvolvimento muito bem feito com a heroína principal. Por causa desse complexo de inferioridade absurda que ela tinha, tem todo um trabalho que é feito em cima dela pra ela começar a se dar valor, pra ela acreditar que o cara tá apaixonado de verdade por ela, porque ela não acredita inicialmente, porque ela se considera feia pra caramba, não merecedora e tal. É um negócio que irrita até no começo, mas faz sentido devido a todo o trauma que ela tem. Ao mesmo tempo tem reviravoltas na história, tem uns negócios que não são o que parecem, tem alguns mistérios lá que eles deixam e são revelados no final. Olha, tem vários elementos diferentes na história, tem até luta e muito bem animado, impressionantemente. Os designs também são muito bonitos, bem feitos, acabadinhos. O protagonista é muito legal, ele é mega carismático e não é aquele cara todo sério o tempo inteiro. Tem várias cenas engraçadíssimas com ele, então ele é bastante humanizado. E tem todos os avanços que você quer pra um casal aí nessa história, com um final completinho. Então, quem quer um romance fechadinho aí, que não ficou muito conhecido no ano, indico esse. Mas o melhor anime de romance do ano pra mim é Kaorohana. Ele acompanha a história de um garoto que tem um preconceito contra ele devido à aparência dele que assusta as pessoas, e uma garota que tá num colégio que odeia o pessoal do colégio do protagonista. Vai desenvolvendo o romance dos dois ao longo do tempo na série e é muito bem feito. É um negócio gradual, mas sem enrolar demais. O protagonista dá orgulho, não é aqueles protagonistas que só dão pra trás, pelo contrário. Tem alguns dramas que são levantados, mas eles são resolvidos rápidos e geralmente geram uma cena muito legal. Mas a melhor coisa é o final, que eu destaquei nesse vídeo ainda, bem completo, quem quiser saber sobre o final e tal, dá uma olhada nele. Mas o fechamento dessa série é sensacional, tira um sorriso da cara, tem um plot twist violentíssimo ali também. É muito, mas muito bom. Fora entregar um negócio que muita gente queria ver também. E não menos importante, tem uma heroína principal muito carismática. Pra quem quer seinen, você teve opções interessantes esse ano também. Uma delas é Clivax, que acompanha aí a história de um demônio muito poderoso que resolve adotar o filho de um rei que ele matou, ao lado de uma heroína que ele também matou e ressuscitou, para ajudar ele a cuidar do garoto. E a gente vai acompanhando as aventuras deles explorando o mundo, desvendando alguns mistérios que tem quanto a ele. A história foi bem interessante, vários mistérios que foram levantados foram respondidos no final. O problema é que levantaram um bando de novas dúvidas também. Felizmente já foi anunciada uma segunda temporada aí que vai sair em algum momento. Não tem data por enquanto, mas está confirmado que vai acontecer. E uma curiosidade, embora esse anime tenha muito gore, cena pesada, a cena que mais eu vi acabar atraindo gente de curiosa pra dar uma chance foi uma cena engraçada que teve no começo, principalmente dublada. Peitos pra fora. Calma aí, o quê? O bebê tá com fome. Fique quieta e peitos pra fora. Não tem leite. É claro que não! Eu ainda sou virgem! E virgens não dão leite. Só mulher. Tem também Orb, que é uma experiência muito única. Acompanha um garoto se envolvendo com astronomia em um tempo em que uma visão apenas era aceita
quanto ao universo. E ele acaba chegando em uma outra teoria que para ele faz muito mais sentido, mas coloca ele na mira da igreja. E as coisas só vão se complicando a partir daí. Eu não posso falar muito dessa história, dar uma sinopse mais completa que essa, porque ela é cheia de reviravoltas. E se eu falar muito, eu estrago quase todas elas. O que eu posso falar é que é uma história cheia de momentos marcantes, que infelizmente não recebeu uma produção premium da Madhouse que merecia, mas compensa por uma ótima história. E tem o melhor anime seinen do ano pra mim, mas eu vou comentar ele um pouquinho mais à frente, vocês já vão entender o porquê. Animes de ação, ou seja, aqueles shounen de pancadaria. Esse ano, o que teve de interessante, de novidade nesse aspecto? Eu diria que os destaques seriam Sakamoto Days, que é um shonen de ação divertido. Infelizmente a animação dele de ação é meio fraca, o estúdio dele não é muito bom, mas ele melhorou consideravelmente na parte 2, que eu considerei mais divertida que a primeira. A história acompanha um assassino aposentado que se vê obrigado a voltar ativa devido a um bando de gente tentando matar ele. E vale avisar que tem uma segunda temporada confirmada pro anime já. Outro anime aí desse ano, e esse mais bem animado desse shounen de pancadaria, foi Gachakuta, que acompanha a história de um garoto que é jogado em um abismo, que na verdade é um lixão. Ele entra para uma organização, descobre que tem poderes sobrenaturais e começa a participar de várias missões a partir daí, na busca de descobrir a verdade sobre a morte do pai adotivo dele e ter a vingança dele também. A primeira metade do anime é mais fraca, mas a segunda metade tem umas partes bem legais. Vale avisar que já tem uma segunda temporada anunciada para ele. E agora os melhores do ano, na minha opinião. Por que melhores? Não é um só? Sim, geralmente eu escolho um para ser o melhor do ano, grande destaque. Esse ano eu não consegui. Eu fiquei pensando entre dois e eu não conseguia decidir qual dos dois eu achava melhor. Os dois eu adorei. Alguns já devem estar cientes de quais eu estou falando. Um anime original extremamente inovador sobre super-heróis, onde a gente tem um mundo onde os heróis ganham poderes com base na fé ou no medo das pessoas, podendo se tornar tanto heróis quanto vilões. Só que tem um bando de nuances, tem heróis que parecem vilões, tem heróis que se tornaram heróis com base em manipulação da população, tem um bando de coisa por trás aí das empresas que estão por trás desses heróis. A história tem uma dinâmica muito interessante, onde é apresentado o primeiro herói, e aí no final da história dele, tem um negócio completamente doido, e para explicar isso, eles voltam no tempo, e aí mostram a história de um outro herói. E aí a história desse herói acaba e liga ao de um outro herói, e vai voltando no tempo assim. Então você tem que prestar atenção na cronologia. Muita gente se perdeu completamente nesse anime porque não prestou atenção na cronologia, quando se passava cada história. Porque eles ficam indo pra frente no tempo, voltam um pouco, vão mais pra trás ainda, fica variando. Então tem que prestar atenção. Não é nada super complicado, mas é um daqueles animes que você tem que ficar com o cérebro ligado enquanto tá assistindo. É legal esses animes que te botam pra pensar, pra variar. Sem necessariamente ser um anime que precisa de uma inteligência absurda, não tem nada disso. Só precisa prestar atenção. Mas caso você fique na dúvida quanto a alguma coisa, eu já fiz vários vídeos aí ao longo dos episódios que saíram, explicando várias coisas que iam acontecendo lá. Mas muito interessante aí a dinâmica que o diretor escolheu, que inclusive é o mesmo diretor de Link Click. O cara é muito bom e tentou realmente se arriscar aqui de várias formas diferentes. A animação desse anime também é diferente, porque tem várias cenas fluidas em 2D bem legais, mas principalmente nos primeiros episódios tem um 3D estilizado misturado também, transicionando com ele. Só que a partir de um determinado episódio, lá pelo episódio 9, vira só 2D. Acaba o 3D e ele só volta nos últimos episódios do anime. Então o diretor faz um bando de experimentações aqui, desde a história e a parte visual, e conseguiu virar um negócio muito legal. Uns heróis você vai gostar mais que outros, o que é normal, vários vão ser apresentados ao longo do tempo. O engraçado é que o favorito da maioria nem aparece tanto, mas quando aparece, ele rouba a cena. Alguns você vai achar legal, depois você vai ficar com raiva deles, tem reviravoltas, nem todo herói é o que parece, cara, tem muita coisa legal. E enquanto a segunda metade do anime parece que dá uma acalmada nos plot twists, coisas pesadas que vão acontecendo no começo, chega o episódio 20 pra frente e, nossa, é pedrada atrás de pedrada. Os últimos episódios voltam com tudo e terminam com você desesperado por mais. É muito, muito bom. E infelizmente já anunciaram aí que vai ter mais 20 e tantos episódios, está em produção já a segunda temporada, e ela inclusive vai fechar a história.
Foi uma história planejada aí pra ter um começo, meio e fim, com 50 episódios. A gente viu a primeira parte aí e vai ter a segunda, só não tem uma data ainda. Só a gente sabe que tá em produção. Pra quem vive reclamando que os animes são muito parecidos, não tentam inovar, esse aqui tentou em um bando de aspectos diferentes. Indico demais. E o outro anime que eu vou destacar aqui como um dos melhores do ano é Lord of Mysteries, um anime sensacional. Se você curte mistério, ação e gosta de animes seinen. A história acompanha um cara que é transportado da Terra para uma Europa vitoriana e ele vai parar no corpo de um cara que acabou de tirar a própria vida. Só que esse cara se regenera e ele recebe as memórias dele. Depois disso ele vai tentando se adaptar a esse mundo enquanto tenta achar uma forma de voltar para casa e no processo ele acaba entrando para uma organização de pessoas que tem poderes sobrenaturais. Ele se torna uma delas, um Beyonder, e vai participando de várias missões a partir daí. Enquanto tenta desvendar os vários mistérios que existem sobre ele. Existe um monte, até o último episódio. Então tem que prestar atenção. Então é mais uma série, assim como To Be Hero X, que não é pra assistir de cérebro desligado. Preste atenção no que tá acontecendo, você não vai entender tudo logo de cara, quanto aos poderes deles, organizações, etc. Mas ao longo do tempo isso vai sendo melhor explicado. Então se você ficar meio perdido no começo, é normal, continua assistindo, que você vai começar a entender melhor as coisas ao longo do tempo. E dava pra pegar a ideia das coisas só com base na parte visual mesmo. E falando dela, cara, que coisa linda! A animação desse anime é sensacional. É um negócio de cair o queixo. A direção é fantástica também. Inclusive, o diretor ganhou um prêmio lá na China e mereceu. O cara fez o melhor trabalho da vida dele. Ele era bom, mas ele fez um trabalho excepcional nesse anime. A direção é fantástica. É coisa de cinema, realmente. Umas cenas lá que você fica, caramba! A trilha sonora é espetacular também. Marca muito bem vários momentos. Olha a trilha sonora atrás. Muito legal. Cara, o impacto da trilha sonora desse negócio é fantástico e o diretor sabe usar. Quase todos os episódios têm uma cena marcante no final, tem várias sequências de ação super impressionantes. E claro, tem os designs. Cara, é um mais bonito que o outro. Só tem gente bonita nesse anime. E o mais impressionante é que eles conseguem manter a consistência desses designs super detalhados, mesmo em cenas fluidas. E o final é o mais marcante de todos. Quando você acha que já viu de tudo, chega aquele final lá. Meu Deus do céu, é sensacional. Você termina desesperado por mais. E quem ficar com dúvidas quanto ao final ou anime como um todo, dá uma olhada nesse review que eu fiz aí, a segunda metade dele principalmente. Eu comento as cenas mais marcantes do anime e minha interpretação delas. E obviamente falo bastante do final também. Inclusive, uma excelente notícia para complementar, já foi confirmado que vão adaptar todo o material original, que vai dar umas 7 temporadas. Eles fizeram todo um cronograma já liberado pela empresa que está bancando o projeto, que vai demorar uns 10 anos aí pra ser concluído, mas vão adaptar tudo. Então, quem gostou da primeira temporada pode ficar feliz, e vai ter mais um bando de temporadas. E é isso, espero que achem coisas interessantes aqui pra assistir dessa lista, e comentem também qual o seu anime favorito de 2025. E é isso, gente, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, se inscreva no canal que não é inscrito ainda, e quem puder, apoie o canal virando membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 1000 vídeos extras de membro acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro e uma comunidade muito legal de membros. Quem você pode bater papo ou tirar dúvidas. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.